Né, pessoal, NDTV, 35 anos, mais catarinense impossível, contando todas as nossas histórias do sul de Santa Catarina, mostrando você, né, gente? Era o capítulo que faltava, né, no nosso estado, ter NDTV presente aqui, prestes a completar 4 anos. Nós estamos há mais de 1000 programas juntos, 4 anos, é muito bom. Obrigada pela companhia, tá bom? Eu desabafo dessa terça-feira e eu quero o alô de você, gente. Manda um WhatsApp aí, 988181938, é nosso telefone, tá bom? E olha, o divórcio pode ser definido como sendo rompimento legal e definitivo do vínculo de um casamento civil, formalizado através da justiça, ou de um cartório de registro civil. Dentro desse assunto, você já ouviu falar em contrato pós-divórcio? O assunto veio à tona com o caso da influenciadora Cíntia Chagas, que em meio ao conturbado divórcio com o deputado Lucas Bove, de São Paulo, depois de tê-lo denunciado por agressão, entre outras coisas, diz que o ex-marido teria exigido uma cláusula no divórcio que a proibiria por 10 anos, por exemplo, de palestrar em eventos políticos, se posicionar politicamente e até mesmo se relacionar com políticos. Eu recebo no estúdio a advogada Jamila Petterli. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda. Boa tarde. Obrigada. Nunca tinha ouvido falar nem em contrato pós-divórcio. O que é um contrato pós-divórcio ou pós-dissolução de união estável? Isso. Antes de eu explicar exatamente o que é o contrato pós-divórcio ou pós-dissolução de união estável, é preciso lembrar que tanto o casamento quanto a união estável são equiparados. Perante a lei. Exatamente. Tá. Então, não importa. Sempre que eu falar aqui contrato pós-divórcio, vai se equiparar. Pode ser união estável também. Exatamente, Tá. a mesma coisa. O que é o contrato pós-divórcio? É um instrumento jurídico, um contrato, como qualquer outro contrato, que vai ter algumas cláusulas que vão estabelecer ou atualizar determinada situação anterior. No divórcio, numa dissolução de união estável, por exemplo, algo que tenha ficado pendente ou então alguma coisa que surgiu de novidade depois do casamento. Esse é um contrato pós-divórcio. Tá. E ele inclui o que, por exemplo? A partir de que momento ele surge? Né? Como é que é feito isso? Ele surge a partir do momento que há alguma atualização ou então alguma novidade depois do casamento, do divórcio, depois da dissolução da união estável. E aí inúmeras cláusulas podem ter ali, pode versar sobre alimentos, pode versar sobre o uso de um bem comum, por exemplo, pode versar também sobre obrigações, responsabilidades. Por exemplo, guarda tá ali também? Também. Guarda de um filho ou de um pet. Exato. Ou o investimento que estavam fazendo juntos. Exatamente. São coisas, algumas situações que daí fica registrado em contrato, é isso? Isso mesmo. Às vezes fica alguma coisa pendente durante o divórcio, por exemplo, não venderam o bem comum, né? A esposa vai continuar ali morando, tem que delimitar aluguel. Essas necessidades que vão acontecer pós o divórcio. Sim. Eu até ia perguntar, né, o que pode ser estipulado neste contrato, que é justamente o que você apontou agora, né? Exatamente. Então, são situações como essa. Mas comportamento, por exemplo... Pode ser colocado ali se as partes aceitarem, tá ali? Exatamente. Na verdade, todo contrato é uma autonomia de vontade entre as partes. Então, se estiver de acordo com o interesse das partes e, claro, se estiver envolvendo criança e adolescente menor de 18 anos ali, tem que ter sempre o melhor interesse da criança, o Ministério Público vai ter que vir, mas sempre o interesse é a autonomia das partes. Então, elas podem estabelecer o que elas quiserem. Elas podem estabelecer, por exemplo, cláusulas de confidencialidade, o que vai ser postado ou não numa rede social em relação a um casal. A gente está falando quando em casos de pessoas famosas, né, gente? Quando são pessoas públicas e que não querem, né, que sejam divulgados os detalhes, por exemplo, né? Mas assim, você faz muito contrato pós-divórcio? Não é algo muito comum, porque as pessoas não conhecem, na verdade. Pois gente. Sim, mas acontece especialmente para estabelecer em relação ao bem que não foi dividido, não foi partilhado no momento do divórcio. Porque pode acontecer, por exemplo, o divórcio ser estabelecido, mas a partilha de bens não vamos partilhar agora. E aí, então, num segundo momento, a gente faz um contrato. Estabelecido isso. E aí estabelece Entendi. isso. Tá, mas olha só, por exemplo, isso ocorre tanto em divórcio
que foi tudo certo, né? Fizeram ali no cartório, o litigioso também pode ocorrer. Existe alguma praxe aí, né, nesse sentido? Não, pode ocorrer tanto no divórcio judicial quanto no divórcio que é feito extrajudicial, que é ali no cartório. O que acontece é que no litígio, geralmente, os cônjuges vão brigar até o fim. Aí nunca então ninguém vai ser decidido, decidido. né? Sim, É o juiz que vai acabar decidindo ali. Então, normalmente, isso vai. O contrato pós-divórcio, ele vai trazer uma manutenção de vínculo, de afeto entre as duas partes. Então, como é um contrato, ambos têm que aceitarem. Senão não funciona. Daí não tem como, né? Agora vamos lá, eu estava falando antes do intervalo, para quem não lembra, no caso da Cíntia, eu expliquei ali na abertura da entrevista, né, pessoal? É um caso que está chamando a atenção justamente porque levantou essa questão do contrato pós-divórcio, né? E nós temos alguns pontos, né? Eu vou elencar aqui a questão da confidencialidade, por exemplo, a proibição de apoio em assuntos políticos por 10 anos, isso estaria estipulado pelo ex-marido. Proibição de ações relacionadas à língua portuguesa, oratória e etiqueta por 10 anos, que é o trabalho dela, né? Exato. É o trabalho dela nas redes sociais e uma multa altíssima por descumprimento de quaisquer das cláusulas. Doutora Jamila, eles já assinaram isso? Não aconteceu, eles não assinaram, ambos fizeram contratos pós-divórcio, né? A equipe jurídica de cada um fez um contrato, só que eles não aceitaram, porque havia cláusulas assim, nesse sentido extremamente, que impedia durante muito tempo a pessoa de né, se socializar, conviver, enfim. Mas tinha cláusulas como essa, a confidencialidade, por exemplo, a cláusula de confidencialidade, tratava sobre vários assuntos, todos relacionados ao casamento que eles tiveram. Ela não podia contar. Não podia né? contar nada, não podiam sequer falar sobre como era o humor de cada um dentro do relacionamento. Sim. Sobre os aspectos psicológicos, nada disso podia acontecer. Então, acabaram que eles não assinaram. Esses contratos foram feitos em agosto desse ano, para tentar amenizar a situação, mas não assinaram. Agora... Aí fica sem acordo. Agora eles simplesmente fizeram o divórcio e aí não tem essas cláusulas absurdas aí, não aconteceram. Porque assim, né, ela tem... O contrato, pelo que eu vi, né, doutora Jamila, ele tem que ter um sentido. Exato. Né? Você não pode, no caso ali é uma figura pública, um político, uma influenciadora também, que ela é muito seguida, né, nas redes sociais, mas ela tem um poder muito grande, né, principalmente entre mulheres ali, né, a questão da oratória, do português, ela é muito divertida, né, e assim, porque às vezes, quando um casal muito famoso se separa e ficou assim numa situação estremecida como a dos dois, eles podem dar com a língua nos dentes, começar, né, ficar numa situação de... Mas aí tem outras ferramentas também, como, por exemplo, né, a calúnia, difamação. Tem outras ferramentas jurídicas que eles podem utilizar em caso de acontecer, o que eles queriam prevenir. É isso que faz, né, o contrato, previne determinada situação. Sempre que a gente vai redigir um contrato, a gente analisa as cláusulas, sempre pensando o que pode acontecer. E aí, redigir as cláusulas. E no caso deles, pensaram, né? Inúmeras hipóteses ali. Você recomenda fazer contrato pós-divórcio? Na verdade, não tem que ter divórcio, né, gente? Isso seria o ideal. Mas assim, você recomenda? Em que situações você recomenda? Se houver necessidade, especialmente em casos em que surgem uma nova situação, ou então que é necessário, por exemplo, ajustar uma pensão alimentícia, é muito necessário. Sim, é como você falou, né? São garantias, né? Registradas, tudo certinho, né? Para que todos, né, tenham aí, enfim, o cumprimento, né, da lei, né? O dever, o direito, enfim. Muito legal essas informações. Como é que encontra a doutora Jamila Petterly? Me encontra nas redes sociais, @Jamila Petterly, me encontra pelo telefone, WhatsApp, que tá tudo lá nas redes sociais. Legal, querida, foi um prazer. Eu que agradeço. Volte mais para falar sobre isso, é bom a gente ficar sabendo de tudo, tá bom? Sempre.